paz e alegria aos nossos corações, nesse dia em que nós comemoramos o Dia de Finados, dia de reflexões, como todos os outros, no entanto, de uma certa profundidade em relação à vida e à morte. O que é a vida, o que é a morte? A mesma coisa. Porque nós sabemos que a morte é a desencarnação do ser espiritual que está aliado ou está vinculado à massa corpórea, à indumentária carnal, ao corpo físico. Transitória, justamente porque quando nós estamos no plano espiritual, nos preparando para uma nova inversão na carne, para uma nova reencarnação, os benfeitores espirituais, em comum com as nossas necessidades kármicas e evolutivas, planejam o tempo, planejam a família, planejam todo o processo. Até a cor dos nossos olhos tem planejamento. Tudo está sob controle. Como disse Jesus, tudo sob a vontade de Deus, sob a permissão de Deus. Inclusive tem uma fala que questionaram a Emmanuel de onde que ele tirara, que ele estava no Evangelho, que nenhuma folha cai de uma árvore sem ser da vontade de Deus. E aí nós estamos no outono, já percebeu quantas folhas? Infinitamente, tudo isso tem o controle, cada uma. Coisa que a gente ignora por simplicidade, né? Deus tem o controle de tudo. E aí Emmanuel responde nas tradições do Evangelho do mundo espiritual. Assim como nós vamos ver também Humberto de Campos, quando ele nos traz o livro Boa Nova, ele vai nos referir a isso, que o mundo espiritual tem também as suas tradições. Ou seja, nem tudo o que Jesus vivenciou em termos de messianato aqui na Terra foi grafada nos livros materiais. Mas no mundo espiritual existe todo o caminhar de Jesus. Então Emmanuel traz de lá essas considerações. Em falando de morte, que é o decesso, segundo alguns poetas, do corpo fragmentário, que é o nosso corpo físico, e que todos nós passaremos por ele como já passamos por muitas existências. A morte, que muitas vezes nos amedronta tanto, na realidade, ela nos traz uma pressão emocional e psicológica quando ela se aproxima, e o espírito é capaz muitas vezes de perceber ou sentir, ainda que num aspecto bem incógnito. É com que a ferição dos dias que nós vivenciamos na Terra. Aí a gente dá muita importância para a morte e nos esquecemos da vida. Porque o mais importante é o viver. Até porque, depois que nós morremos, a gente fala nós morremos como se o espírito fosse, o corpo fosse o dono de um espírito. Quando o nosso corpo físico passar para a fase da desintegração, nós vamos continuar vivendo, sendo as mesmas personalidades da atualidade. O que só muda na transição reencarnatória. Por isso que eu não me lembro das minhas vidas passadas. Sim, porque pela bênção misericordiosa de Deus, foi-nos lançado o véu do esquecimento, para que nós pudéssemos emergir em uma nova vida, enfrentando e defrontando com diversas situações necessárias ao nosso crescimento, onde muitas vezes vamos ter que nos afeiçoarmos com desafetos. Foi esquecido, né? Desculpa, foi esquecido. Mas não foi apagado, né? Foi esquecido, mas foi... O apagado é para ficar no entendimento, né? Porque as pessoas falam, eu não me lembro. O apagar, na realidade, é uma coisa que ocorre mecanicamente. Você apaga a luz e escurece, você acende, clareia. Então, é algo assim. Só que o acender a luz é tão somente para aqueles espíritos que já estão na competência de compreenderem e têm equilíbrio para reverem suas vidas passadas. Inclusive, no plano espiritual, André Luiz vai dizer de um casal que trabalhou a ponto de poderem rever 300 anos de suas vidas passadas.
quando em determinado ponto eles disseram para eles assim, daqui para trás vocês não têm condições de ver. Porque se nós que nos achamos aí os bonzinhos, né, os maravilhosos, os bondosos, tem uma fala muito interessante, né? A cocada mais gostosa, se a gente pudesse ver o que nós fizemos nas vidas passadas, nós iríamos tirar esse pensamento e compreendermos que nós estamos muito melhores do que já fomos, com certeza. Se pode piorar é quando a gente agrava em determinadas questões que na realidade ainda estão dentro de nós. Mas a gente vendo o nosso progresso na atualidade, nós temos que bem dizer a vida. Nós temos que bem dizer a esse momento em que nós temos como esse mergulho nessa escola abençoada que é o planeta Terra, através da reencarnação, onde nós podemos reencontrar amigos, afetos, amores, e aqueles que nós tenhamos ultrajado, feito sofrer, traído, vingado de situações que comprometem outros aspectos kármicos do passado. Então, é a roda que gira sempre, é a roda da evolução, processo reencarnatório. A morte é algo muito importante, porque justamente é o sepultamento de aspectos que foram desfavoráveis, como que lançando uma semente para reviver ou para arrebentar a semente de uma produção para uma nova floração, para uma nova frutificação. Porque plano físico e plano espiritual estão interligados. Nós estamos momentaneamente, e graças a Deus, que nós não podemos ver o mundo espiritual com a clareza que nós estamos vendo agora, o mundo físico. Porque estaríamos apavorados. Porque já imaginaram o tanto de espíritos que estão perambulando pelas ruas em diversas situações? A gente poderia se assustar, principalmente com aqueles que muitas vezes estão atrás de nós, conosco, a tiracolo, né? Porque muitas vezes as pessoas gostariam de ter a evidência ou clarividência para verem os espíritos afeiçoados, os espíritos superiores. Mas não é tão somente assim. Até mesmo o maior exemplo de mediunidade e clarividência, que é o nosso querido Chico Xavier, teve certa feita uma visita de espíritos que eles eram tão horripilantes e faziam tantas vibrações contrárias ao trabalho dele. Em determinado momento Emmanuel fala para ele assim: Chico, olha para os pés das criaturas. E elas tinham dos pés como se fossem patas cunhadas de animais. Um processo zoantrópico que trazia verdadeiramente a aparência demoníaca. Nós estaríamos preparados para tal situação? E o Chico fala que tremeu nas bases aquela hora e teve que pegar com a mãe de Jesus, porque é ela que leva no colo na hora do choro, né? Então, nós vamos compreender esse dia 2 de novembro como uma comemoração que faz parte do calendário de várias tradições de vários países. No México, por exemplo, eles não cultuam a morte com a tristeza, com aquela sensação de perda, como nós, brasileiros, por exemplo. Para eles é uma comemoração tão festiva que eles costumam levar comida para os cemitérios. E ali fazem um piquenique com a família em torno ali da campa do morto. Ali colocam ali comida, inclusive, oferenda para o morto, né? E fazem uma festa, de forma que torna-se uma atração turística a cidade do México no dia de hoje. Aliás, sempre começa no dia 1º e continua até o dia 2, em caso hoje. Nós vamos ver, por exemplo, o povo japonês, a consideração que eles têm com os seus antepassados. Eles constroem determinados altares nas suas casas e ali colocam a fotografia do seu ente querido, pai, mãe, avós. E ali, todos os dias na refeição, ainda existem pessoas que continuam com essa tradição. A primeira baixela de arroz vai ali
para aquele bem-te amado. E o meu querido Sobral, que foi um pai, e tem sido um pai espiritual para mim, ele foi casado com a Elisa, essa querida Elisa, que é de família de japoneses, né? Ele disse que certa feita, ele, pouco tempo de casado, aí colocaram uma baixela, colocaram um espaço vazio da mesa, como que alguém fosse se sentar ali. E ele, na sua clarividência, não imaginou que pudesse acontecer. De repente, havia um senhor idoso que se chegou, assentou-se e fez assim, para sentir o aroma dessa fumaça, né, que saía ali do arroz. E aí ele depois foi constatar que tratava-se do sogro. E ele ficou encantado com aquela situação, porque é um clima de tanto respeito, de amor e de reverência, e não ficam naquela coisa do chorar e do sofrer, porque quando a gente convive com pessoas que são muito amadas, muito queridas, no caso, por exemplo, antes de conhecer a doutrina espírita, esse dia para mim era um dia de muita dor e sofrimento, porque me tornei órfão muito cedo, perdi minha mãezinha, depois perdi um irmão, um pai, né, e outras pessoas queridas. Então era aquele sofrimento. Dia das mães e dia dos pais era aquele clima de dor. Até conhecer a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita mata a morte que nós tanto temos medo. Como assim? Porque ela vai demonstrar que a morte é tão somente essa transição do corpo. Porque o espírito continua com as mesmas capacidades e deficiências. Ninguém torna santo e nem demônio com a morte, continua sendo aquilo que é. E aí nós vamos perceber que no mundo espiritual existem pessoas boas, pessoas neutras e pessoas más, justamente porque o homem é a continuidade espiritual daquilo que vivenciou na Terra. Então não existe céu nem inferno, existe ali o mundo espiritual e o que a gente considera como umbral, que a doutrina espírita ressaltou, a doutrina católica ressaltou depois para favorecer, porque antes era o céu e o inferno, né? Então chegaram num acordo, vamos dar uma equilibrada nessa coisa e vamos criar aí o purgatório, quando na realidade não é uma criação, ele existe realmente, o mundo espiritual onde as pessoas purgam os seus desequilíbrios, as suas perturbações. E não adianta a gente vir aqui querer falar só de poesia, de coisa bela, de coisas bonitas, porque na realidade nós temos que falar o que a doutrina espírita nos orienta. O mundo espiritual é a continuação daquilo que nós vivenciamos no nosso psiquismo. Nem melhor nem pior, exatamente. Peso medido. Aliás, vocês sabiam que nós temos um peso específico do perispírito? De acordo com o que nós pensamos, vai a densidade da nossa massa perispiritual corporal. Então, muitas pessoas densas, negativas, elas vão ficar num plano que equivale. Aquelas pessoas que têm mais tranquilidade, que levam a vida com mais leveza, elas vão estar num outro nível. Porque é como se a gente fosse depositar muito peso na nossa mente, de acordo com muitas preocupações, muitos distúrbios, muitas perturbações, ou aquela tranquilidade, aquela serenidade, aquela fé, a paciência. Então nós vamos percebendo que são níveis diferentes de consciência. E aí então é que vai fazer a linha divisória de onde o indivíduo vai procurar estar depois da sua desencarnação. Não vamos ficar aguardando que todos vão para o nosso lar, não. Existem várias colunas no mundo espiritual. Inclusive existem várias casas de recuperação nas zonas umbalinas, que são outros vários estágios também, né? Aqui no planeta Terra, gente, já é o início do umbral. André Luiz, quando ele vai fazer as suas incursões, né, vem aqui à Terra, ele vai dizer, uma determinada época em que ele está indo à cidade do Rio de Janeiro, e quando ele pousa os pés, pousa porque é o processo da volitação, né? O espírito, ele é sutil e ele então pode ser transportado de acordo com a sua vontade e o seu pensamento. Ele percebe que parece que tem um visgo por toda parte,
no piso, no chão, nas ruas. Aquele visgo nada mais é do que os pensamentos, formas negativas dos homens. E aí nós vamos compreender que são os homens que alimentam o umbral. Somos nós. Com as nossas perturbações, com as nossas brigas, com os nossos tormentos íntimos e os nossos conflitos com as pessoas que convivem conosco. Então nós vamos percebendo a orientação que a doutrina espírita nos traz acerca de vida e morte, e vamos ficando muito gratos por termos esse conhecimento, porque nós, a partir daí, não vamos chegar no mundo espiritual desavisados. Se a gente entrar num determinado momento de perturbação, e é muito comum, quase todas as pessoas passam no processo da desencarnação pela perturbação, por isso que muitos são recolhidos imediatamente. São raros aqueles que despertam, como o Francisco de Assis, saiu do corpo, foi beijar os pés do próprio corpo e agradeceu ao burrinho. Vocês conhecem essa história? Foi assim. Ele chamava o corpo físico dele de burrinho, e trabalhava muito, e ele não dava tempo, né? Por isso que ele dissera, meu cansaço que a outros descansa. Ele não parava, trabalhou, tanto que exauriu as forças e desencarnou, não como suicida, porque trabalhou pelo Cristo, né? Bem cedo. Então ele, quando ele está desencarnando, ele faz questão de acompanhar, de esperar, desligar até a última célula do corpo. Depois ele sai e vai até os pés do seu próprio corpo físico, e beija os pés e agradece aquele instrumento que ele teve na Terra para servir de moradia temporária e de oficina de trabalho, e de tempo também de trabalho e oração em nome do Cristo. O mesmo acontece com a própria mãe de Jesus. Se vocês forem lá no livro Boa Nova, descobrir aqui do nosso Chico Xavier, temos que investe Campos, no capítulo 30 é o capítulo Maria de Nazaré. Vocês vão lá acompanhar no final. Vou dar só um spoiler. Ela espera até os últimos instantes também para se desligar. Maria de Magdala. Agora, tranquilamente, nós queremos ficar agarrados. Tanto que tem muitos que ficam agarrados mesmo ao corpo físico depois que desencarnam. Aliás, eles desencarnam, mas não descarnam. Ficam agarrados no corpo físico. Tem vários casos assim, de espíritos que acompanham até a putrefação do corpo. É triste falar sobre isso? Não, é a realidade. Nós temos que ter essa consciência. Por isso que disse Jesus que o conhecimento liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Então nós vamos sabendo aqui que entre flores e terra tem a decomposição com o cheiro da putrefação. Parnaso de Além-Túmulo foi a primeira obra psicografada através do Chico Xavier em termos de compêndio poético. Parnaso porque foi um movimento do século XIX entre os franceses que depois foi participar a todos os poetas de toda a parte do planeta. Que eles faziam uma composição poética de um aspecto lírico, literário, de uma forma extraordinária. E o Chico recebeu vários poetas parnasianos, inclusive até brasileiros, né? Portugueses, na grande maioria. E dentre eles, alguns vão relatar o que eles defrontaram no mundo espiritual, após a desencarnação. E quanto mais materialista é o indivíduo, mais dificuldade ele tem no mundo espiritual. Porque ele fica muito apegado, vinculado, agregado às células do corpo físico. Uns, em algumas reuniões de desobsessão, amigos que tenham participado, podem afiançar o que nós falamos. Dizem que estão sentindo os vermes corroerem os seus corpos. Tamanho é o apego que tem com o corpo físico, quando não deveria nem estar ali, né? Nós sabemos que existe um vínculo muito forte entre o corpo físico e o perispírito, e que leva um determinado tempo para que seja totalmente alijado aquele processo energético. Por isso que os espíritos recomendam
que se a família opta pela cremação, que espere pelo menos 72 horas. Pelo menos 72 horas. Não só o dono lá dentro inicia o inferno, aqui do livro da codificação, tem muitos exemplos. Vários espíritos que falam sobre isso, inclusive um que se suicida, né? E se joga no bio com nada e vê os corpos sendo comidos pelos peixes e sente as dores, né? E exatamente. É muito interessante. É porque o espírito, ele chegou o momento, exauriu as forças do psiquismo em relação ao corpo, mas ele ainda continuou agregando muito fluido vital por medo de que aquilo se dissipe e que ele tenha que desagregar o corpo. Tanto que existe um processo muito complexo nisso aí, que é no caso do vampirismo. Nossa, mas que tema pesado este hoje, hein? Acontece o vampirismo no cemitério. O indivíduo que foi muito apegado à matéria, que teve muitos problemas com vícios, ele não saindo do corpo, não ter a força moral e nem o benefício do auxílio naquela hora, porque tudo é segundo mérito também. Às vezes ele é vampirizado. Existem espíritos no cemitério, gente, e estão ali à espera mesmo daquele cadáver mais fresquinho, aquele da última hora que chega, e deles eles vão alimentar do fluido vital. Porque o fluido vital, ele ainda está muito efervescente. Aí muitas pessoas não precisam nem ser clarividente para ver um fenômeno chamado fogo fato. É como que uma eclosão, depois de algumas horas de sepultamento, que ocorre acima da sepultura. É como que fosse justamente essa questão das 72 horas, aquele fluido, aquela energia, que ainda é semimaterial, mas de uma certa densidade, que é capaz de mostrar-se como um gás, quase que explosivo. E ali é finalizado o processo para uma grande parte dos desencarnados, nem para todos, porque muitos vão continuar com aquele agregamento de acordo com o seu psiquismo. Mas está pesado hoje, hein? Está nada engraçado. Eu pensei que eu ia ouvir aqui. Depois a gente vai dar uma aliviada. Mas a gente tem que falar da realidade, tá? Centro-feita, eu estou falando assim, bem recente com a mediunidade, mas já ia com muita frequência ao centro, tinha ali a rotina de participar das reuniões. E às vezes eu tinha aquela percepção de espíritos que estavam me acompanhando, às vezes crianças, que era muito agradável. Às vezes tinha umas crianças travessas também, às vezes espíritos mesmo. Em determinado dia, eu comecei a sentir um cheiro de podridão, que estava uma coisa insuportável, e eu não sabia o que fazia. Eu olhava para um lado, não via, não percebia o que podia estar acontecendo. Até que como que eu tivesse tido um empurrão, aí eu senti assim, um certo torpor, e percebi aquele fôlego pesado, aquele bafo ainda mais fedido. E um companheiro espiritual me deu aquele insight. Um companheiro que precisa de ajuda, é o suicídio. Ele estava carregando todo aquele processo da decomposição, de maneira que me fazia perceber o odor que ele inalava. E aí, então, orientado por esse benfeitor espiritual, eu disse a ele: meu companheiro, você me deixa agora, a hora que eu estiver indo para o centro à noite eu vou no lugar, e aí você me acompanha, eu vou me associar novamente ao psiquismo, porque eu sabia que ia ter ajuda, né? E aí eu te levo para onde eu vou. Aí na mesma hora que ele acordou, desapareceu. Quando eu estava aí à noite a caminho do centro, vem de novo. E aí eu mentalizei, já comecei a fazer uma prece, fui adentrar a porta do centro, já foi recolhido, porque deve que ele precisava naquele momento. Ele tinha médico, porque ele deveria estar sendo conduzido por algum espírito que, olha, tem um médium aqui no bairro, né, onde você está perambulando, com certeza devia ser parente de alguém. Não entrei no mérito da questão, porque a gente não tem que ficar preocupado com isso, né? Vamos trabalhar, vamos servir de acordo com o momento. E aqui passou. Outra feita,
uma perturbação muito grande. Eu caminhava e era geralmente à noite. E aí os passos por trás me acompanhando. Eu ficava com o coração disparado. Nessa época eu não estava frequentando o centro, não. Nem tinha notícia do espiritismo. E eu falava, gente, tem uma alma penada me acompanhando. Tem uma alma penada me acompanhando. Eu corria, a alma corria atrás de mim. Aí eu ficava lembrando assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, eu vou andar devagar mesmo, né? E não tinha informação, orientação daquilo, e ficava era perturbado. Mas aí eu pensava, porque não sabia muito o efeito da oração, como hoje a gente conhece na doutrina espírita, não obstante as outros segmentos cristãos também nos orientem. E aí eu falava, oh meu Deus do céu, me livra dessa alma penada. E aqui deram uma prece e passava, né? Muitas pessoas passam por situações e às vezes são tentativas de comunicação de entes queridos. Dentro de casa, a pessoa ouve até mesmo alguém chamar o nome, né? Vê algum movimento, alguma coisa, até por um movimento de efeito físico dentro de casa. Espíritos tentando comunicar conosco. Quem já leu as obras da codificação vão perceber aí que assim foi o processo que chamou a atenção do mundo, mais notadamente com as irmãs Fox, inclusive aqui, né? Em Nova York, em Heinsberg. A casa delas, inclusive, foi trasladada, né? Porque foi destruída, depois reconstruída, para, como chama o nome da cidade? Lilydale. Ali foram os fenômenos físicos que chamaram a atenção. E mais à frente, lá, eu não vou falar de tudo, porque não vai dar tempo, né? Então vocês vão ter que ler sobre as irmãs Fox, tá bom? Foram os fenômenos que chamaram a atenção de muita gente na época. E depois, logo surgiu lá em Paris as mesas dançantes, as mesas girantes. E o pessoal da grande sociedade parisiense convidavam pessoas ilustres para aquele fenômeno de apresentação como se fosse um espetáculo de circense. E a coisa devia ser muito interessante, porque todo mundo gosta de fenômeno físico, todo mundo gosta de fenômeno mediúnico, chama atenção. Você faz uma reunião de estudos, vê pouca gente, fala que vai ter uma reunião de psicografia, casa enche. Não é problema, não, é assim mesmo, é normal. Mas só para a gente compreender como chama atenção, né? Então, entendi o que eu estava dizendo. Desde que comecei o assunto até... Estava falando. Nas mesas dançantes. Então, a sociedade parisiense acorria aquelas mansões para aqueles fenômenos que eram convidados os médicos e efeitos físicos. E a Hippolyte Léon Denis Privaille, né, o nosso ilustre Allan Kardec, ele foi convidado para uma dessas reuniões em que dizia que as mesas falavam. E aí ele, na sua racionalidade, disse, se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para se movimentar e sentir, eu irei, caso contrário não vou perder meu tempo. Mas assim foi a insistência durante um determinado período, que ele um dia acabou aceitando e foi ver aquele fenômeno. Todo mundo ali se divertindo, pessoas ilustres, cientistas, pessoas consideradas bem participantes do magnetismo. Mas Allan Kardec observou uma coisa. A mesa correu para um lado, correu para o outro, bateu assim, tá tudo normal, o magnetismo produz isso. Mas a hora que a mesa levantou, ele, opa! Kardec foi o Isaac Newton das manifestações espíritas. Por quê? Quando Newton viu a maçã desprendendo da macieira, ela não ficou parada no ar. Então, mas por que ela caiu? Ninguém pensou nisso até então. E olha que ela cai da macieira desde que ela está no planeta Terra. Assim como a goiaba, a manga e todas as frutas, né? E até a gente como trupica. Mas ele pensou assim, isso contrariou uma das leis da física, porque se ela estivesse só naquele processo em que o magnetismo pudesse manifestar, mas a levantou, contrariou a lei de Newton, a lei da gravidade. Alguma coisa inteligente tem por trás disso.
Aí a gente vai entender por que é que Leonel diz que ele era o bom senso encarnado. A racionalidade do homem verdadeiramente no conceito da pesquisa, da observação. E aí surgiu então todo o interesse de continuar participando. Depois a gente vai saber que ele era o escolhido para ser o codificador da nossa doutrina. E aí ele percebeu algum fenômeno dessa natureza, porque tem algo inteligente por trás. Quem eram? Quem eram, gente? Que movimentavam? Os espíritos. E o que é o espírito? Somos nós, depois que a gente for dessa vida para outra. Quando a gente passar para o mundo dos pés juntos, né? Vestiu pijama de madeira, paletó de madeira. O daqui dos Estados Unidos é chique, né? Até o pobre aqui que é bem chique. No Brasil é tristezinho, porque hoje já melhorou bastante, mas teve uma época que a gente ia aquele caixão roxo, com aquele plástico assim, que não podia balançar muito, que o defunto caía. Mas a gente tem que se importar com isso, porque não importa se a urna é de mogno ou se ela é de papelão. Não importa. O Eugênio Rubião, um poeta mineiro, através do Chico Xavier, uma comemoração dessas, adentro de uma reunião no centro à noite, ele pega na mão do Chico e escreve assim: 2 de novembro. 2 de novembro traz contradições de doido. É vivo tentando se lembrar e morto tentando se esquecer. Vi hoje na terra um quadro que nada lhe excede em ternura. Vi mãe morta beijar um filho à beira da sepultura. Muito doente seguiria do leito em que se consome, se cada fome de finados fosse um pão que mata a fome. E aí deu entendimento. Não te conduas da campa, sem lume, sem mausoléu, pois cova rasa também traz fogo por cima a cobertura do céu. Então não importa se a gente está sendo enterrado com luxo, né? Aliás, em Belo Horizonte, lá no cemitério muito visitado, porque ele é cheio de catacumbas maravilhosas, né? Eu não estou com pressa de ter nenhuma maravilhosa no momento, não. Deus permita com mais tempo. Mas quem vai lá, assim, se deleita com aquelas esculturas belíssimas. Inclusive foi um italiano que começou a fazer esse trabalho lá, né? Nesse cemitério. E vai esquecer até o nome do cemitério agora. Daqui a pouco Bonfim. Um banqueiro de Belo Horizonte, ele era tão apegado materialmente, tão preocupado com as questões materiais, que quando ele desencarnou, ele teve o mesmo processo de Midas, da mitologia. Você sabe, do rei Midas? Que tudo que ele tocava virava ouro. Então, para ele foi assim, no mundo espiritual. Ele tinha sede, eu queria beber água, tocava, mesmo que fossem socorrentes, depois de já estar num processo de auxílio, virava ouro. Dava para ele uma tigelinha de sopa, ouro. Foi um tormento sair daquela situação. Então, as pessoas apegadas passam por perturbações, assim como as pessoas desapegadas têm tranquilidade para dar a sequência no seu processo de acordo com as novas regras a serem seguidas, porque no mundo espiritual tem regra. Aliás, vocês querem saber alguma coisa? O mundo espiritual é muito trabalho, mais trabalho do que aqui. Lá tem até salário, gente. Você se lembra lá no nosso lar? Como que chama o salário lá? Bônus hora. Interessante que tem gente que chega lá, não tem bônus hora nenhum, mas come, dorme, né? Tem uma senhora lá que não queria trabalho de jeito nenhum, mas ela estava à custa de alguém, ela nem sabia. Porque lá no plano espiritual é assim: se você está bem atendido, sendo bem alimentado, bem tratado, e não está trabalhando, pode ter certeza que alguém fez aquilo por você. Vocês vão ver lá o caso de Dona Laura. E lá você pode ter um título de propriedade, você pode ter uma casa lá, até um barracão, se quiser.
Dona Laura comprou uma casinha por 30 mil bônus horas. Mas interessante que para ter 30 mil bônus horas, leva-se um bom tempo, de sobra, porque ela sempre trabalhando em benefício do próximo, né? Aliás, foi dito pelo Chico que ela reencarnou-se para ser esposa do seu marido, né? Que fora marido naquela existência passada. E eles, na cidade, no interior de São Paulo, receberiam por filho Emmanuel. Então, Emmanuel, no ano 2000, reencarnou na casa de Dona Laura e seu esposo, segundo o nosso Chico. Olha que coisa maravilhosa. Daqui a pouco Emmanuel está apontando por aí, não é? Então, gente, Tá quebrando. Assustei agora. O tempo passa, mas também voou, né? Vou pegar aqui no Evangelho. Vamos começar a dar uma tranquilizada nessa fala para não ficar muito pesado. Jesus, vendo a multidão, isso aqui está no capítulo 8 de Mateus, versículos de 18 a 23. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um dos escribas disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm seu covil, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um que cortar a cabeça. E aí o discípulo fala, o outro discípulo diz: permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos o cuidado de sepultar os seus mortos. Muita gente toma essa passagem e pensa assim: não, mas Jesus era insensível, porque faz a observação só literária, só a observação do que está na escrita. E Paulo falou para a gente extrair o espírito da letra, porque a letra em si, ela mata. E o espírito, a essência, vivifica. Então, naquele momento, Jesus vai dizer o seguinte, a questão do desapego. O que Jesus falou? Eu não tenho, nem mesmo o filho do homem, está falando de si mesmo, não tem sequer uma pedra para recalçar a cabeça, porque não tinha nada de material que ele considerava que fosse seu, porque na realidade pertence a Deus. Tudo que nós temos na nossa vida é um empréstimo temporário, gente. Às vezes a gente fica tão apegado, né? Tem gente que apega a roupa, outros a maquiagem, outro a sapato, outro a termo, outra né? Se apega a tudo, a carro, a casa, a pessoas, e vai tudo ficar para trás. Pessoas é a pior coisa que tem ainda, né? Porque muitas vezes o viúvo ou a viúva pode, no mesmo dia do velório, dizer assim: oh meu Deus, quem será de mim? Né? Então é uma coisa que fica um pouco preocupante, porque tem que desapegar, não tem jeito. Mas está falhando um pouco hoje. Então Jesus, quando ele disse deixar os mortos, cuidar de enterrar seus mortos, nós temos que ter essa observação até mesmo na nossa própria vida. Coisas do nosso passado que a gente fica remoendo e que não vai resolver nada na atualidade, muito pelo contrário, só vai trazer dificuldade, é a gente alimentando o defunto. Opa! É carregando carniça. Né? Então, nós temos que deixar essas coisas no passado. Deixar os mortos, enterrar seus mortos, é aquela coisa também de cada um na sua compreensão dos aspectos da vida e da morte. Ele está desconsiderando aqui e fazendo com que o outro seja descaridoso, tanto que olha bem como está. Agora vamos no aspecto literal. Ele vai dizer assim: replicou-lhe Jesus: segue-me e deixa os mortos o sepultar seus mortos. Ele não falou que era para seguir naquela hora e que era para desconsiderar o próprio pai. Não. Agora tem outros aspectos muito interessantes no conceito de assimilação espiritual. Pai, na realidade, é aquilo que é enterrado, por generalidade, pelos filhos, não é isso? Mas, infelizmente, tem filhos que enterram seus pais. Não acontece muito? No aspecto filosófico e espiritual, a gente vai compreender o seguinte: nós temos pais e filhos no nosso comportamento, na nossa intimidade, no nosso sentimento, na nossa inter-relação. Nós somos pais das nossas ações,
E as nossas ações têm a filiação de algum aspecto daquilo que direciona a nossa própria mente. Está complicado isso? Está complicado? Em determinado momento nós temos que enterrar um pai. Ou seja, eu agi em determinado momento com uma certa rispidez com uma pessoa. Eu gerei um filho. Entendeu? Aí eu gerei um filho. Ou seja, uma ação que eu fiz negativa. Da mesma forma que existe a questão positiva. Mas tem que haver vida e morte. Tem que haver vida, sepultamento, morte e revivescência. Em tudo. Jesus nos ensina, não é tão somente a viver no mundo físico, muito pelo contrário, ele nos ensina a vivermos a vida do Espírito imortal. Porque nós somos imortais. Deus é eterno e infinito, segundo o nosso dicionário, pela pobreza da nossa palavra, do nosso vocabulário. Mas nós somos eternos. Nós somos criados com um princípio, mas com a finalidade de sermos eternos. Por isso que nós somos a semelhança, não somos iguais, a semelhança de Deus. Porque Deus não teve princípio e não terá fim. Nós tivemos um princípio, mas não teremos fim, aí nos assemelhamos. Então, outra passagem nós vamos encontrar, esse aqui está no Evangelho de Mateus, tá? Em Lucas, ele vai dizer assim: indo eles de caminho, alguém lhe disse, caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É semelhante a passagem. E a outra disse, Jesus, segue. Ele, porém, respondeu, permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-nos da minha casa. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto mão ao arado, olha para trás, é apto ao reino de Deus. Então, são questões que a gente tem que compreender e considerar num aspecto simbólico. Tá? Quando Jesus fala, vai pregar o reino de Deus, até mesmo nessas questões, como discípulos naquela época, eles estavam tendo conhecimento da imortalidade da alma. Então, olha que coisa interessante. Eu tenho um amigo, que no evento do velório do pai, lá no cemitério do Bonfim, ele colocou mensagens escritas por todos os bancos, onde as pessoas iriam se assentar, colocou música bem suave e fazia determinados comentários para que não houvesse nenhuma perturbação para o pai que estava sendo velado. Foi um comportamento interessante, porque ele estava ali orientando as pessoas como se deve comportar diante de um evento dessa natureza. Ele estava pregando o reino de Deus. Às vezes o homem não sepulta o morto porque fica chorando demais. E dá uma perturbação, os espíritos falam, para. Tem filho que fala para a mãe, para, está me perturbando, mãezinha, porque o amor é grande. Então o sofrimento é também muito grande. Tem uma obra muito, muito bonitinha que é Violetas na Janela. A Patrícia, filha de espíritas, que muito atuantes, ela vai narrar no mundo espiritual como que foi o processo com ela, né? Uma menina de 19 anos que, através de um aneurisma fulminante, de uma hora para outra se viu no plano espiritual. Só que ela não despertou, apesar da evolução que ela tinha, ficou adormecida durante 15 dias. Os espíritos assim acharam melhor para que ela não sofresse nenhuma perturbação, tanto da família, apesar de serem espíritas. Ora, imagine pai e mamãe executarem uma filha linda com 19 anos de idade, com uma morte abrupta, porque quando é um processo de enfermidade, não obstante o sofrimento, a pessoa está mais preparada, né?
Mas como é assim, inesperadamente o sofrimento, o sofrimento é muito grande. Até porque existia também um componente espiritual perturbador muito grande, espíritos que eram contrários ao trabalho que a mãe e o pai faziam no centro espírita, estavam tentando introjetar na cabeça da mãe: sua filha está no umbral, alguém deu a obra. Eles estavam falando mentira para perturbar e desequilibrar a mãe, mas a proteção ali estava, e a mãe, no livro chama-se Violetas na Janela, justamente porque Patrícia gostava de violetas, e ela colocava ali na janela do quartinho dela as violetas em homenagem à filha. Mas não com aquela coisa de que minha filha morreu, muito pelo contrário, né? Cultuando-a na certeza da sua imortalidade no mundo espiritual. Então são várias as passagens, e tem uma muito interessante, muito importante, que é a passagem de Lázaro e o rico. Não vai dar tempo de eu ler a passagem e fazer esmiuçada como a gente gosta de fazer, mas a passagem é mais ou menos assim. Havia um homem muito rico que vivia com muita fartura, com muita riqueza, que se alimentava muito bem, abundantemente. Mas à porta daquele homem muito rico havia um homem miserável, um pobre mendigo, leproso, que se chamava Lázaro. A divisão do Lázaro já não é por acaso, né? E esse gostaria de se alimentar das migalhas que caíam da mesa daquele homem, assim como os cães se alimentavam. Mas aí ninguém lhe dava nada, mas os cães iam lamber as chagas. Aí aconteceu que Lázaro morreu e foi levado ao céu para o seio de Abraão. Abraão não é considerado o pai da fé, né? Da fé dos hebreus, do povo judeu. E também morreu o rico e foi sepultado. Olha que diferença, para a gente entender a parábola que Jesus está fazendo. É uma comparação. O seio de Abraão, aquele ser espiritual, de glória, de luz, de bondade, de beleza, de radiação de espiritualidade. Então, o que sofreu, que não tinha nada, que estava lá, que ninguém lhe dava, né, a mim, ele foi para essa situação. Aí a gente vai entender que é porque ele viveu bem, sem revolta. Se ele tivesse revoltado, ele ia também ser sepultado. Mas aí o rico foi sepultado. Porque o rico não se dava conta de que ele poderia fazer o trabalho da caridade. É essa a essência da coisa. Para a gente morrer bem, tem que fazer caridade. Por isso que no capítulo 15, que é o recheio, está no meio do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Chico ainda disse, né? Se tivessem de fora do Espiritismo não há salvação, eu estava fora. Mas fora da caridade não há salvação. Ou seja, através do trabalho do bem. Porque não é mérito, é dever. Nós somos criados por Deus, porque somos filhos de Deus e somos herdeiros de Deus. E toda essa herança deve ser o bem, o amor e aquilo que a gente possa fazer em benefício do nosso semelhante. Assim como também recebemos cada vez mais. Nós somos criados para ser miseráveis, não, gente? E não vou fazer aqui como se fosse apologia de outras igrejas, mas é a realidade. A gente só vive na dificuldade, na miséria, na pobreza, por causa de processo kármico, né? E isso de acordo com o psiquismo, porque tem pessoas que vivem assim e são muito mais felizes do que aqueles que estão nas grandes mansadas, né? E aí, a diferença desses dois planos: o rico estava numa situação em que ele só avistava, ou seja, deslumbrava pela sua situação aquele que estava em plano muito elevado. A parábola é bem interessante, vale a pena dar uma lida e pesquisar sobre o que quer dizer essa parábola. Mas aí Jesus vai falar nessa parábola que o rico está naquele sofrimento e ele fala: Senhor, pai Abraão, Lázaro está numa boa, está tranquilo, está bem. Pede ele para molhar a ponta do dedo e vir secar a minha garganta, a minha língua, porque eu estou num sofrimento, uma secura, uma dificuldade. Aí Abraão fala: não, você teve só bênçãos, glórias e bendições na sua vida,
E por isso você está nessa situação. Lázaro só teve amargura, dores e sofrimentos. Aí a gente tem que compreender algo para nos despertar. Que nós não podemos deixar o nosso próximo, na vida, passar numa situação, porque na morte nós teremos responsabilidade. Se tivermos como auxiliar, não fizemos. Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estive enfermo, no caso, e fosse me visitar. Quando foi? Quando atendemos as pessoas mais necessitadas e sofridas da terra, será Ele mesmo, ao Cristo, que estareis ou estaremos atendendo, acolhendo. Mas aí ele vai dizer assim, então permite que um dos seus mortos vá até a minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles estejam nas mesmas situações que eu me encontro agora. Aí Abraão fala assim, eles têm a Moisés e aos profetas, que os ouçam. Então quer dizer uma coisa, que a verdade ela tem sido dita ao longo dos séculos. E nós vamos perdendo a oportunidade, deixando que as coisas se esvaiam de uma forma como se nós fôssemos viver eternamente. André Luiz fala assim, viva como se fosse morrer daqui a pouco. E, ao mesmo tempo, morra como se fosse viver eternamente. Então, para a gente entender que é a continuidade da existência, né? Então, essa parábola vai dizer da questão da vida e da morte. Aí nós vamos ter a compreensão de mundo físico e de mundo espiritual, e do mundo espiritual em situações diferentes, em que cada um vai viver de acordo com o padrão mental e o modus vivendi operandi que atuou aqui na Terra. Vou trazer para vocês aqui uma coisa muito interessante. Alguém já ouviu falar em Jesus Gonçalves? Já ouviu? Jesus Gonçalves foi muito atuante, né, no meio espírita. Ele desencarnou jovem, relativamente jovem. Mas ele contraiu lepra. Ele era espírita, frequentava reuniões, era muito atuante. Mas ele contraiu a lepra e, de repente, se viu no leprosário. Olha que coisa interessante. Ele nasceu de uma família pobre, foi trabalhar numa repartição pública, depois teve que abandonar tudo e ir para o leprosário ali até os seus últimos dias. Ele foi muito tranquilo, sereno, e resignado, não revoltou. Depois ele vai dizer da bênção que foi a lepra na vida dele. Porque tratava-se de um dos seus resgates, quando ele foi a Larico, o primeiro, aquele rei déspota, né? E a lepra, como um pouco selvagem, outras doenças, dermatoses assim, né? Que trazem muita dor, muito sofrimento, são muito ligadas à questão dos incendiários do passado. Por exemplo, como Gengis Khan, por um incendiário, né? Então, muitas vezes o indivíduo reencarna numa situação dessa para resgatar. E a lepra, por isso que ela chama processo de purificação. Jesus, ele não curou no sentido de curar, ele limpou os leprosos, assim que diz a passagem, nas passagens, né? Dos 10 leprosos, a passagem dos 2 leprosos. Então, esse Jesus Gonçalves vai trazer uma mensagem. Esse não é Parnaso e Aventúmulo, não, porque são vários livros de poemas do Chico. É extraordinário essas obras do Chico de poemas, porque a riqueza e vai só corroborando cada vez mais com a veracidade por causa da estilística de cada poeta. Então, nesse livro Antologia dos Imortais, o Jesus Gonçalves traz um poema que chama Reencarnação. Ele vai dizer assim: há séculos num carro de esplendores, minha vida era a angústia de outras vidas, estraçalhada, multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois, a morte, os longos amargores. Depois ainda a volta a novas lidas, o berço pobre, o manto de feridas, a solidão, os prantos redentores. Volve do rei antigo um réu que espanta. Meu Senhor concedeu-me a lepra santa, para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, livre enfim de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz bendita, sejas. Então, ele está querendo dizer aqui que foi uma bênção para ele.
Às vezes a gente fica aí atemorizado, com medo, frustrado, sofrido pelas coisas que acontecem conosco. Nem uma dor de dente é por acaso. Nem uma espinhela caída, né? Nem um furúnculo. Olha que coisa, né? Às vezes está maluco. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê, gente. Tudo tem um porquê. Né? Aqui, no dia de finados, já Inês Sabino. Essa vai trazer para nós a conclusão, porque vai falar sobre essa questão da preocupação que a gente tem, né? De flores, de urna, de coroa, de lugar bonito, cemitério. Às vezes as pessoas ficam brigando, né? Tanto por coisas materiais, e o máximo muitas vezes vai ter um pedacinho daquele no cemitério, quando tem, né? Porque outros nem passam por isso. No dia de finados, esse é uma mãe falando ao filho: agradeço, meu filho, a glória que lhe deste, o mármore custoso, o imponente jazigo, a legenda piedosa, as flores que bendigo, a oração da saudade, a sombra do cipreste. Mas afasta de nós a pompa que me veste. Este luxo no chão é miséria comigo. Quero apenas o amor por sacrossanto abrigo. Dá-me teu coração por tesouro celeste. Não me busques em vão na gelidez das lousas. Transfunde-me a lembrança em pão que te conforte. A quem viva de fel na aflição que te espia. Procura-me na dor do caminho em que pousas. Espaz em tudo o bem, porque a bênção da morte, que me acordou na luz, de acordar-te também um dia. Então, é uma mãe dizendo da questão do mundo material e do mundo espiritual. Todo o bem que nós tivermos aqui na Terra é para transformar em bem, tanto para nós, para com aqueles que conosco convivem, né? Então, o que fica aqui essa fala simples sobre esse dia tão significativo, mas eu vou deixar aqui também uma dica, o livro de Leon Denis, Depois da Morte, que vai falar sobre vários aspectos. Fala sobre o mundo espiritual, sobre perispírito, sobre reencarnação e várias coisas mais, como tantas outras obras, tá? Que Jesus nos abençoe, que a gente possa passar esse dia reverenciando a vida, né? E matando dentro de nós tudo aquilo que não presta. Que Deus nos dê força para isso, para que possamos matar mesmo o orgulho, a vaidade, a prepotência, o apego, tudo isso, tudo que é ruim, a gente pode matar mesmo, né? Porque é para isso. E que possamos alimentar com vida tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que movimenta alegria e felicidade na Terra e que traz também motivação ao coração de cada um de nós, né? Muita paz e alegria a todos. Muito obrigado.